É, nós estávamos falando, ó, nós vamos fazer uma retomada da parte de arte, tá? Nós estávamos falando a respeito da aula de teatro, nós falamos sobre a origem do teatro, nós falamos sobre figurino, sobre elementos do teatro, né? Que aí seria figurino, seria a parte de palco, de ator, né? Aquela parte da coxia, dos bastidores e tudo mais, né? E nós estamos também falamos a respeito de arte grega, lembra? Nós falamos sobre pintura grega, escultura grega, arquitetura lá do dórico, do jônico, do coríntio. Nas últimas aulas, eu pedi para vocês fazerem proporcionalidade do corpo, né? Vocês lembram que vocês fizeram um desenho da proporcionalidade do corpo, né? Porque os gregos, eles buscavam a perfeição das formas. Nós temos essa matéria, ela tinha a ver com o primeiro capítulo do livro, né? Que falava sobre teatro e não está escutando? Só uma pessoa não está me escutando ou todo mundo? Alguém abre aí o microfone e fala. Eu estou escutando. Eu também estou escutando, professora. Eu estou escutando. Então eu vou continuar, porque teve uma pessoa que escreveu no chat que não tá. Maicon não tá? Eu não sei, Maicon, que é. Que as outras pessoas. Eu acho que é o Arthur. É o Vitor, o Maicon. O Vitor. O irmão dele, Maicon. Bom, meninos, então eu vou continuar, tá? Porque a maioria tá ouvindo, então alguma coisa, deve ser alguma coisa no computador dele, tá? Bom, então vamos lá. Então, meninos, nós falamos aí terminamos falando sobre arte grega, que tinha a ver com o capítulo 1 do livro. Agora, na parte de arte, nós não vamos fazer só o livro, nós temos algumas coisas para complementar, que tem a ver com a história da arte, que tem a ver com os elementos de arte. Então, nesse primeiro momento, né, nessa primeira parte, eu quero mostrar para vocês sobre os elementos da arte, das artes visuais. Quando a gente vê um quadro, a gente tem sempre falar a respeito, né, dos elementos de arte para a gente poder analisar, tá? Então, eu vou explicar para vocês mostrando alguns slides. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora para vocês poderem conseguir ver esses slides, tá bom? Só um minutinho. Já está compartilhando. Então, olha só. Quando a gente vai analisar uma obra de arte, nós temos que perceber que ela tem vários elementos visuais. Esses elementos visuais, eles são, tá vendo? Tipo de linha, por exemplo, aqui, ó, linha reta, aqui linha curva, né? Aqui nós temos uma obra de arte feita com pontilhos, tá vendo? Essa outra, já da maioria, essa é do Romero Brito, a maioria das linhas do desenho dele, ó, são linhas retas, tá vendo? Dá para ver aqui onde eu estou passando o mouse. Então, a maioria dos desenhos dele seguem linhas retas, tá? Então, olha só, esses elementos como cor, linha, forma, ponto, são os elementos visuais que compõem os elementos básicos da linguagem visual que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Tem vários, não vai dar para a gente falar de todos hoje. Hoje nós vamos falar especificamente de um, tá? Mas antes vamos fazer uma introdução. Olha lá. A linguagem visual transmite 10 sensações através de símbolos. Os símbolos causam impacto e efeito no observador, mais do que a linguagem oral, quando falamos, e a escrita, quando lemos.
Vamos aprender sobre os elementos básicos, aqueles que formam a imagem como nós percebemos, através do nosso olhar. Olha lá, o que é artes visuais? Artes visuais é tudo aquilo que é analisado e percebido pelo olhar. Então, pode ser desde uma pintura, uma Mona Lisa, ou uma escultura, ou um grafite, tá? Tudo que eu percebo através do meu olhar é chamado de artes visuais. Pode ser também arquitetura, né? Olha lá, arte de arquitetura também. Por quê? A criação de materiais visuais é diversificada, porque tem muitas necessidades humanas e pode ser de ordem prática, comum, pode estar voltada para a expressão de um estado de espírito ou de uma ideia. A maioria das produções visuais buscam registrar, preservar, reproduzir e identificar pessoas, lugares, objetos, objetivando ampliar o processo de comunicação humana. Aí olha lá. Desculpa, meninos, eu saí, fui na errada. Essa aqui, por exemplo. Se você, olha só essa obra de arte. Essa obra de arte, ela tem, além de tudo, ela tem uma ilusão de ótica. Se você olha no quadro inteiro, você vê dois velhinhos, ó. Um velhinho de frente para uma velhinha. Só que se você olha nos detalhes, aí você vê que é um mexicano, uma mulher com jarro na cabeça, que é uma porta, a orelha do velhinho é uma mulher saindo da janela. Aqui no meio tem uma taça, se vocês repararem. Aqui, ó, o brinco da velhinha é uma garrafa. O cabelo dela é uma cortina saindo de uma porta. Então, é uma obra que tem ilusão de ótica, tá vendo? Conseguiram perceber? Aí, olha só. Agora, nós chegamos no que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o ponto. Então, existem vários elementos básicos da linguagem visual. A cor, a linha, a forma, a textura, né? Mas hoje especificamente, nessa aula, nós vamos aprender sobre o ponto. O que é um ponto? Olha lá, o ponto ele é um sinal gráfico mínimo. É onde eu começo meu desenho. Para colocar meu desenho, eu tenho que colocar o lápis numa folha, por exemplo. E aí, nesse passo de colocar o lápis numa folha, eu vou estar iniciando de um ponto. Então, o ponto é o sinal gráfico mínimo, é o menor sinal gráfico que existe. Caracteriza-se por uma localização no espaço. Quando colocamos em fila, criam a ideia de uma linha. E multiplicados, ampliam o seu poder de comunicação e expressão, bem como a composição, o distanciamento, a cor, a superfície e o volume. O ponto indica uma posição e o espaço constrói uma imagem. Se vocês repararem bem neste quadro, ele foi feito apenas com pontinhos de tinta, tá vendo? Olha lá. Apenas com pontinhos de tinta. Então, esse quadro, olha lá, ele passa a ter apenas pontinhos, devagar, pontinho por pontinho, o artista foi fazendo até compor esse menino aqui sentado. Tá? Essa técnica de usar pontos para compor imagens é dependendo da forma como que eu quero agrupar. Então, olha lá, ele pode ser agrupado obtendo um efeito, como esse aqui, olha lá, que dá o efeito esse efeito colorido, ele deu movimento para a obra de arte. Tá vendo? Não parece que gira? Se você olhar assim, ó, girando, parece que ele está em movimento. Então, a maneira como o artista escolheu para colocar os pontinhos fez com que desse essa ilusão de movimento. Parece que ele não está parado, parece que nunca está parado. Aí, olha só, eu posso então colocar pontos distantes, de vários tamanhos, ou eu posso agrupar de jeito diferente. Depende da maneira como eu quero fazer minha obra de arte com pontos.
tá? Existem pontos encontrados na natureza também, olha lá. Foi imitando a natureza que eles criaram essa técnica que nós vamos aprender hoje, tá? Que se chama, olhem bem nesse nome, pontilhismo. Então, o que é um pontilhismo? Pontilhismo é uma que foi desenvolvida pelo artista francês Georges Seurat no final do século XIX, comecinho do século XX, tá? Que tinha como ideia formar uma imagem através de pontos com cores e pinceladas na tela, de maneira que a pessoa podia observar à distância. Então, certo? Ó, se você olha de longe, você vê uma imagem perfeita. A ideia do Seurat era essa. Se você olhasse de longe, você via a imagem perfeitinha. A hora que você olhava mais detalhado, você percebia que aquela imagem, olha lá, ela foi feita só com pontinhos. Né? Esse quadro aqui, por exemplo, ele demorou 2 anos pintando. 2 anos. Por quê? Porque ele é do tamanho de uma parede. Ele tem 7 metros por 3. Então, ele é grandão, ele é do tamanho de uma parede. Então, ele foi pintando pontinho por pontinho e demorou 2 anos para terminar. Aí, olha lá. Minúsculos pontos, então, com cores e pinceladas na tela, de maneira que quando as pessoas observassem a distância correta, misturavam-se e formando uma imagem. Então, a ideia era essa. A hora que a pessoa olhava um monte de pontinho pertinho do outro, a hora que a pessoa olha de longe, a pessoa consegue ver a imagem correta. Tá? Então, hoje nós vamos ver aí sobre esta técnica de pontos. Vou sair desse slide, vou para um outro, que eu quero mostrar para vocês. Olha lá. Então, o que vem a ser o ponto? Né? O ponto é o primeiro elemento importante de uma produção artística. Todo artista usa o ponto para realizar suas obras, assim como a linha, a cor, e muitas vezes não damos a devida importância a esse recurso. Quando citamos a palavra ponto, você pode pensar em um ponto final, num ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Mas nós estamos falando de ponto para realizar um desenho, para realizar uma pintura, ou seja, uma composição artística. Os pontos na composição artística não têm dimensão definida, pois apresentam diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos, grandes. E se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes na sua produção. Assim sendo, podemos afirmar que um simples toque da ponta do lápis no papel já forma um ponto. Aí, olha lá. Então, chamamos de ponto gráfico aquele que se forma e a dimensão bem definidas pelo artista. E existe ainda o ponto geométrico, que não tem definição e é usado na geometria para determinar um lugar em plano do espaço. O que seria um ponto geométrico? Aquele ponto que vocês usam lá na matemática. Então, por exemplo, eu vou marcar um ponto numa reta, ponto A. Aí eu vou marcar outro pontinho aqui, vou chamar de ponto B. Esses pontos que você usa na matemática, eles são chamados, para você marcar um lugar, eles são chamados de pontos geométricos. Tá? Existe o ponto gráfico, que é esse que é o que nós vamos usar, que aí o ponto gráfico é o ponto pintado no papel, desenhado no papel, feito no papel. Tá vendo? E existe o ponto físico, que seria, por exemplo, marcar um lugar com um objeto. Qual desses nós vamos usar mesmo? Geométrico fica para matemática. Físico é só para marcar um lugar. Nós vamos usar o ponto gráfico. Tá? Então, na nossa parte de aula de arte, nós vamos
estar sempre usando o ponto gráfico. Como que eles usam o ponto na arte? Você pode utilizar o ponto para contornar uma figura, como por exemplo aqui, ó, esse Cristo, o contorno do Cristo Redentor. Pode utilizar o ponto para delinear, tá vendo que esse Cristo foi feito só de pontinhos, olha lá, um pontinho do lado do outro. E você pode também utilizar para sombrear. Como assim? Fazendo a parte que eu quero que fique mais escura, eu faço um ponto em cima do outro. Ó. A parte que eu quero mais clara, eu vou fazendo um ponto mais longe do outro. Então, depende da forma que eu agrupo os meus pontinhos. Tá? Eu posso dar o efeito de claro e escuro e aí fazer uma obra de arte toda de pontilhismo, como foi feita essa daqui. Tá? Aqui tem os exercícios, que eu não quero mostrar para vocês agora, não. O pontilhismo, ele surge depois do impressionismo. Tá? O impressionismo, ele era você observar a paisagem e pintar aquela paisagem no ar livre, fazendo pinceladas bem rápidas, bem fortes. Vou tirar aqui rapidinho, interromper o compartilhamento. Aí, olha só para vocês verem aqui na outra. Então, o pontilhismo, ele era feito com pinceladas fortes e rápidas. Então, eles pegavam o pincel e ia pintando assim, de uma forma bem rápida, para poder fazer a sua obra de arte. Como eles pintavam assim, fazendo de forma bem rápida, de pertinho, você via a obra toda borrada. Para que você olhava de longe, você via a obra certinha. Então, eles deram o nome de impressionismo, porque era a impressão que você tinha da luz sobre a cor, e aí você conseguia, né, fazer essas obras de arte. Já o pontilhismo, não. O pontilhismo, eles vinham e faziam pontinho por pontinho. Detalhe, um pontinho do lado do outro. Não um por cima do outro. A não ser que eu quero fazer uma inscrição. Então, é um pontinho do lado do outro. Tá? Não um em cima do outro. Cuidado! Eu vou dar uma tarefa de pontilhismo para vocês. É uma tarefa demorada. É fácil de fazer com canetinha. Com lápis dá para fazer também, só que demora um pouquinho mais, tá? E quando vocês forem fazer, façam um pontinho assim, do lado do outro, tá? Não façam um em cima do outro. E outra coisa, não adianta chegar lá e na hora que estiver fazendo, tarefa chata, começar a bater o lápis. Se você bate o lápis, olha lá que diferença. Tudo riscado. Você tem que fazer um pontinho do lado do outro para ficar certo. Tá? Agora é fazer aqui mais perto para vocês poderem ver. Ó, vou trazer aqui o pé de mouse para vocês poderem ver. Ó, um pontinho do lado do outro, certinho. Vendo? Não pode ser um em cima do outro. E não precisa ser também certinho, retinho. Falar assim, vou fazer uma reta, né? Aí eu venho aqui, ó, sempre fazendo reta. Não precisa, pode ser espalhado. Só que não pode ser um em cima do outro, porque fica manchado. E não pode ser assim, batendo, porque aí não vira impressionismo, não vira pontilhismo. Fica tudo riscado, e aí isso não é pontilhismo. Pontilhismo é assim, tá? Deu para entender, né? Bom, meninas, agora, continuando lá. A nossa aula sobre pontos. Bom, deixa eu voltar a compartilhar com vocês a tela. Olha só,
pontilhismo ele vai surgir em 1886, com artistas como Paul Sinek e o Jorge Seurat, que já foi falado. Este último é considerado o criador dessa técnica, que se constituía no uso de pontos como elemento compositivo e expressivo. Reduzia as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no seu conjunto, dão ao observador a percepção de uma cena. Ó, não parece, mas esta obra aqui, ela foi toda feita com pontinhos. Ela é uma obra do Jorge Seurat, se chama Banhistas, tá bem? E foi feita em 1883, 1884. Então, ele demora um ano pintando essa daqui. Aquela do domingo à tarde, na ilha de Grande Jato, que é aquela que eu tinha mostrado antes para vocês. Ele demora também, olha lá, mais eu pintando, porque ela, além dela ser grande, ela é o símbolo da arte dele. Olha lá, vamos ver um detalhe, ó, essa parte da mulher aqui. Para que a gente olha de perto, a gente consegue perceber, olha aqui na árvore, todos os pontinhos, ó, um pontinho em cima do outro. Então, o pontilhismo é isso. Tem alguns que não dá nem para perceber de longe, por exemplo, essa, ó, você não percebe de longe que ela foi feita com pontinhos. Essa daqui, você já percebe, né? Mesmo estando de longe, você percebe que ela foi toda feita com pontinhos, tá vendo? Essa é um autorretrato dele, ele fez, né? Ele chama Parade, é um autorretrato dele que ele cria para fazer essa obra de arte, tá? Só voltei para permitir aqui. Vou voltar para lá. Agora nós vamos ver, olha só, esse videozinho. Gente, esse link aqui, depois eu vou disponibilizar hoje à tarde para vocês o link dessa aula, tá? Então não se preocupem com copiar agora. Vou disponibilizar e vou falar certinho para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Nós vamos ver rapidinho esse videozinho aqui agora sobre o Jorge Seurat, tá? E aí depois eu vou falar o que vocês têm de tarefa sobre o pontilhismo, tá bom? Então vamos assistir agora esse videozinho. Olha as obras dele.
Bom, meninos, ó, então deu para vocês perceberem, deixa eu voltar rapidinho, deu para vocês perceberem que nem toda obra dele era de pontilhismo, né? No caso, ó, tem várias obras que aparecem aqui que são feitas com pontilhismo, sim. Mas, por exemplo, essa que acabou de passar, quer ver? Essa não é feita com pontilhismo, tá vendo? Essa ele faz no estilo impressionista, ele vai dando pinceladas fortes, pinceladas rápidas, mas não é feita de pontinho. Aí, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo a técnica do pontilhismo, e aí sim, ó, nós chegamos em obras como essa, que dá para perceber, olha lá, que ela foi feita totalmente com pontinhos. Então, pontilhismo é isso, é uma técnica de pintura que consiste em a gente pegar e fazer pontinho por pontinho. Tá vendo que não tem contorno? O contorno também são pontinhos. Olha a árvore, ó. Presta bastante atenção aqui onde eu estou passando o mouse. Contornos são pontinhos também. Então, não é falar assim, eu vou contornar o desenho, eu vou fazer o desenho de lápis e vou pintar de pontilhismo. O ideal é fazer até o contorno do desenho de pontinhos, tá? Então, agora, eu vou interromper o compartilhamento para conversar com vocês a respeito da tarefa. Bem, meninos, então deu para perceber certinho o que é o pontilhismo, né? O que é essa técnica de pontinhos. Lembrando que, olha lá na lousa, um pontinho do ladinho do outro, tá vendo? Nada de risquinhos, nada de ficar irritado com a professora e começar a bater lápis no quadro ou no caderno, que aí vai ficar assim, vai ficar feio, vai estragar. Então, o certo é ser assim, tá? Dessa maneira aqui. Como vai ser a tarefa de vocês? Primeiro, vamos combinar uma coisa. Bom, vocês vão fazer, eu vou passar a tarefa hoje à tarde, tá? Assim que eu chegar em casa, que eu tiver disponibilidade de tempo, eu já vou mandar a tarefa para vocês. E eu vou pedir que vocês façam um desenho, vou dar exemplos agora, tá? Calma. Já teve gente falando aqui no chat que é bem complicado, né? Na verdade, não é que é complicado, é demorado. Tem que fazer com bastante capricho para ficar certo, porque senão acaba ficando assim, né? Acaba ficando estragado, tá? Mas se você vai com paciência, com calma, ele fica legal. Então, o que eu peço para vocês? Não deixem para fazer de última hora. Essa tarefa que eu vou passar agora, ela é para vocês fazerem até quarta-feira que vem. Só que nós vamos combinar uma coisa. Assim como a professora Flávia pediu lá no grupo para vocês, né, para mandar no dia certo, porque ela tem muitos grupos de escola, eu também estou nessa situação. Eu também tenho muitas salas, né, tenho várias escolas, e eu estou com um grupo de WhatsApp para todas as salas, então é uma loucura. O que nós vamos combinar para dar certo, para não ter erro, não ter problema de marcar a tarefa? Eu vou mandar a tarefa hoje à tarde. Vocês têm até a quarta-feira da semana que vem para fazer. E vocês vão me enviar na quarta-feira à tarde também. E aí, na quarta-feira à noite, cheguei em casa, eu vou já conferir, já vou olhar e ver quem fez e quem não fez. Então, nós vamos fazer esse combinado, certo? Eu envio hoje para vocês, e aí vocês têm uma semana para fazer, e aí vocês me enviem, né? Deixa prontinho, quem terminar antes, não tem problema, mas deixa lá prontinho e me envia na quarta-feira da semana que vem. Então, oi, Luiz. Pode mandar depois da quarta-feira à tarde, que horas, mais ou menos? Não, depois da uma vocês podem enviar, que aí à noite eu vi, tá? A única coisa é assim, não vai, porque senão
sempre tem aquelas pessoas que começam. Ó, os meninos que estão perguntando no chat aí, presta bastante atenção. Eu estou pedindo para me enviar só na quarta-feira, porque senão tem gente que já acaba hoje mesmo. Tem gente que gosta de fazer a tarefa já no mesmo dia que a professora faz. E aí já me manda. Como eu estou com um monte de grupos de escolas, eu vou marcar assim, para cada dia da semana, uma escola me mandar as tarefas. Porque senão eu não consigo me organizar para anotar. Porque eu tenho que anotar quem fez, quem não fez, né? E tudo mais. Olhar. Então eu não tenho essa disponibilidade de ficar assim todo dia, como a gente está. Pode, aqui está perguntando, se pode mandar no grupo ou particular. Vocês que escolhem, tá? Se é no grupo, se é em particular. Se quiser mandar no grupo também não tem problema, tá bom? Só não quero um falando da tarefa do outro. Deixa que eu olho, deixa que eu dou a nota. Não precisa ficar, fulano, sua tarefa tá assim, assim, tá? Eu corrijo. Aí, se eu tiver que falar alguma coisa para a pessoa que está errada e tudo mais, eu falo no particular, tá bom? Agora eu vou explicar certinho o que vai ser, tá? Então, por favor, vocês vão fazer, eu vou disponibilizar para vocês lerem certinho esse link aqui, tá? Espera aí que eu vou compartilhar com vocês, que eu estou esquecendo de compartilhar. Aí, eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês. E aí vocês, né, vão ter que escolher, presta bem atenção. Deixa eu chegar lá embaixo, que lá embaixo que está a atividade. Olha lá. Vocês vão ter que escolher um desenho e vocês vão colorir ele com pontilhismo. Vou dar um exemplo desse aqui. Esse aqui, ó, a obra O Peixe, do artista brasileiro Romero Brito, tá? Que vocês já devem ter visto. Olha como a menina fez. Olha o exemplo. Lembrando, eu preciso de pontilhismo até no fundo. Mas no fundo eu posso fazer um pontinho longe do outro, igual a menina fez aqui no exemplo? Pode. No meio não, ó. Tem que ser um pontinho do lado do outro. Se vocês tiverem canetinha, com a canetinha é muito mais rápido. Dá para fazer de lápis também, só que demora um pouquinho mais, tá? E aí, a única coisa que eu vou pedir para vocês, olha só, eu quero que vocês façam o contorno de lápis bem clarinho primeiro, e aí esse contorno que está em preto aqui, vocês vão fazer de pontinhos também, um pontinho do lado do outro. Deu para ver? Deu para entender?